no ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma boa segunda-feira para todo o povo de Deus, todo o povo unicista que nos acompanha. Hoje é dia 6 de novembro de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor, que Deus abençoe você e sua família. Bom, e essa semana nós vamos estrear o curso Batismo nas Águas, um curso muito interessante, o curso Batismo nas Águas em nome do Senhor Jesus, uma ferramenta para auxiliar os ministros, que vão ter mais uma opção para ajudar a qualificar no preparo dos irmãos da igreja, preparando mais acerca das Escrituras, da importância da questão indispensável do batismo nas águas e bem alicerçá-los com respeito ao batismo em nome de Jesus. Não perca, essa semana nós vamos estar falando sobre isso. E por falar nisso, eu quero refletir com você essa questão, uma questão muito interessante, quando você vai debater acerca do batismo e você vai colocar a ordem imperativa de Jesus ali de Mateus 28:19, com a sua prática, a prática exata do que foi feito, você vê a discrepância, porque a ordem foi dada, Mateus 28:19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no dia que eles inauguram, ou melhor, no dia que o Espírito Santo é de fato derramado sobre a vida da igreja, que é a estreia, vamos dizer dessa forma, a estreia do Espírito Santo, quando ele inaugura, quando ele vem de fato, acontece todo aquele momento maravilhoso, glorioso lá em Atos 2, que vem aquelas línguas como labaredas de fogo sobre eles, e ali começa a falar em novas línguas. Ali é o momento que o Espírito Santo vem, de fato, o Espírito de Cristo vem habitar nele. É por isso que Jesus vai falar, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e não receber, porque não vê e não conhece, mas vocês já conhecem, porque habita com vocês e estará em. Então, nesse dia de Pentecostes, em Atos 2, é o dia que o Espírito Santo vem habitar em. O Espírito da verdade vem habitar neles. E nos debates com relação ao batismo, as pessoas falam, olha, mas entre o que Jesus disse, a ordem que ele deu e o que fez Pedro, não me interessa o que fez Pedro, me interessa o que Jesus mandou. Acredite se quiser, a gente ouve muito falar nessa questão. Talvez você falando do batismo em nome de Jesus Cristo para uma pessoa, ela vai procurar você e vai dizer, olha, a verdade seja dita, entre o que disse Jesus e o que os discípulos fizeram, olha, a palavra de Jesus, ela tem muito mais peso, muito mais autoridade. É inadmissível, você dá mais valor para o que diz Pedro do que para o que diz Jesus. Bom, o fato é que tanto Pedro quanto os demais apóstolos, os discípulos, todo aquele povo, aquelas 120 almas que estavam ali no dia de Pentecostes, o primeiro lugar, a gente precisa botar essa bola no chão, parar, meditar e responder a seguinte questão. Bom, se Pedro e os demais apóstolos vão dar um ensinamento diferenciado do que aquilo que Cristo havia ordenado, como que o Espírito Santo vai dar sequência a essa obra aí com os discípulos começando tudo errado, já numa desobediência incrível? Não faz sentido, porque se Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a palavra dele é prioridade, deve-se obedecer a ordem dele de forma assim, à risca, ele não ia derramar seu Espírito naqueles que iriam desobedecê-lo? Já a primeira pergunta é essa. E além do mais, eu quero ler só um versículo aqui para não ficar nas minhas palavras, como dizem muitos irmãos que vão lá, às vezes na frente da saudação, para não ficar só nas minhas palavras. Eu quero ler um texto para você que está lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 16, verso 13, que diz:
quando vier o Espírito da verdade, está falando sobre o Espírito Santo, está falando sobre Pentecostes, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 14. Então, João, ele escreve umas palavras do próprio Cristo. Olha, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, toda. Tudo que for verdadeiro, tudo que eu tenho dito, ele vai guiar vocês nisso. Então, isso joga por terra esse argumento fraquíssimo de que muitos vêm levantar. Não, entre o que diz Jesus e o que diz Pedro, eu prefiro ficar com o que Jesus diz. Não tem esse negócio de Jesus falar uma coisa e eles fazerem outra. Quando você fala isso, quando as pessoas usam esse argumento, olha, eles fizeram uma coisa, mas Jesus mandou outra, está dizendo que a igreja primitiva foi uma igreja desobediente. É simplesmente o que você está dizendo. Olha, a igreja começou errado, começou desobedecendo a ordem dada por Jesus, porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja foi lá e batizou em nome de Jesus. Então temos um problema, já começou com um problema. O que não é verdade, das duas umas, ou a interpretação majoritária unicista para essa questão está correta no que tange a ele mandou batizar em nome, no singular, e não nos títulos, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é título, não é nome próprio. Então ele mandou batizar em nome, isso aí quer dizer que tinha um nome que era invocado sobre os discípulos, e quando você vai procurar o nome do Pai na Bíblia de Deus, o nome dele, do Eterno, o nome do Pai da eternidade, aquele que veio aqui, aquele de quem Filipe perguntou, mostra-nos o Pai que nos basta. Então, quando você vai procurar a fundo o nome do Pai, você vai ver que é Cristo. Quando você vai procurar o nome do Espírito Santo, que tem o nome próprio, você vai ver que trata-se do Espírito de Cristo. Então, quando você vai para a teologia unicista, e você vai ver que lá, de fato, está, né, quando você vai contextualizar, pegar as escrituras, se você pega Mateus 28, 19, quais são, e nós falamos isso no curso, quais são as palavras, né, os textos que contextualizam o mesmo evento de Mateus 28, 19, quais são os textos que confirmam essa questão? Nós temos Lucas capítulo 24, que narra o mesmo fato lá na subida no Monte das Oliveiras, e temos Atos 1. Em Lucas 24 ele fala que é em nome dele. Pregar o evangelho, arrependimento, remissão de pecados em seu nome, no nome dele. É só ler Lucas 24, 47. E aí você vai contextualizando. Então o Espírito Santo vos guiará toda a verdade, não pode guiar uma verdade parcial. O próprio Mateus, que escreveu lá, né, a fórmula trinitária, vamos dizer assim, ele não corrigiu Pedro. Peraí, Pedro, não é assim, ninguém corrigiu Pedro. Todo mundo errou. Porque os 11 ficaram de pé junto com Pedro quando ele começou a falar. Leia Atos 2. Pedro começa a falar, todo mundo fica de pé para dar respaldo. Quando um vai falar e todos ficam de pé, é porque vai dar respaldo, apoio ao que vai ser falado. E nenhum dos discípulos, dos 10, dos 11 que estavam lá no Monte das Oliveiras, corrigiu. Não, peraí, Pedro Mestre falou que para batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, você está falando em nome de Jesus, Atos 2, 38. Veja que interessante. E é por isso que nós estrearemos esta semana. Fique atento ao Minuto da Unicidade para você adquirir o curso completo Batismo nas Águas em nome de Jesus, com uma apostila linda que nós preparamos para você, para ser material, talvez não o melhor, mas talvez um dos mais completos estudos sobre o batismo nas águas em nome de Jesus. Fique ligado que a gente vai estar divulgando. Uma boa semana para você. A gente se fala amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.